organismo vivo e um ser pensante. Essa é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é um organismo vivo e um ser pensante. Eu sou o pastor Rogério e aqui, minha esposa, missionária Janes. Esse aqui é mais um programa prévio do nosso canal Pura Exegese Bíblica, A gente vai estar aí tratando rapidinho desse assunto, desse tema. A igreja é um organismo vivo, a igreja é um ser pensante, e sendo a igreja um organismo vivo, e sendo a igreja um ser pensante, ela deve pensar, analisar, averiguar se nos nossos altares as pregações ela tem sido bíblica, contextualmente bíblico ou não. É um tema desafiador que a gente vai abordar aqui rapidinho. Eu não sei se outras pessoas já falaram sobre esse tema nas redes sociais, e olha que a gente vê coisa na rede social, por isso a abordagem desse tema. A igreja, sendo um ser pensante, um organismo vivo, ela deve pensar, averiguar, questionar se as ministrações que saem dos nossos altares, é claro que não são todos, mas da maioria dos nossos altares, ela é uma pregação, uma mensagem que tem fundamento bíblico ou não. Ela é pensar nisso. Para responder essa pergunta também, a missionária aqui, Janes, minha esposa, vai estar falando alguma coisa sobre ela. Depois eu concluo com a minha opinião também. Missionária Janes, por gentileza, fique à vontade aí, dê o seu ponto de vista. Boa noite, paz e graça a todos. Esse tema é bem polêmico, porque hoje em dia o evangelho está ficando uma situação tão complicada que muita gente às vezes não quer mais nem ir para a igreja, assim, porque é tão absurdo algumas coisas que a gente ouve lá na frente, coisas que muito cheio de achismo, porque quem está lá na frente não está dizendo que acha, mas ele fala com certeza e convicção, Lê um pequeno trecho das escrituras e dali desenvolve a sua maneira, o seu ponto de vista, e muitas vezes foge totalmente do objetivo do texto, Do contexto do contexto, e levando muitas vezes a situação para o seu ponto de vista, para o que lhe interessa, para que realmente o objetivo dele em algumas pequenas situações que tem na Bíblia, para se aproveitar de algumas coisas que tem na Bíblia, algumas palavras que não tem um contexto. E muitas vezes envolve falando por Deus, dizendo Deus está dizendo isso, Deus está falando aquilo, o Espírito Santo está mostrando isso, e muitas vezes não é, porque foge totalmente do contexto bíblico, entendeu? Tá virando assim um ilusionismo, envolvido por emoções, e não pede para as pessoas acompanhar na Bíblia, estudar mais a Bíblia, não tem mais aqueles compromissos de ensinar o que está realmente na Bíblia, E as pessoas estão ficando alucinadas, vão ficando tipo manipulada, Como Maria vai com as outras. E o que Deus quer não é isso. Deus quer que a gente aprenda a Bíblia, aprenda a palavra de Deus como ela é, pura e genuína, Porque não somos marionetes, são pessoas que pensam, são pessoas que o Senhor, Jesus ele sempre foi desde criança ele sempre foi muito sábio, muito inteligente, e ele é nosso exemplo. Então
Ninguém enganava Jesus assim facilmente, entendeu? Porque ele sabia, tinha convicção do Nem que ele estava facilmente de forma falando. nenhuma, né? Nunca foi, ele não era enganado, né? Porque ele sabia o que estava falando, era convicto daquilo que estava falando, porque ele sabia que as escrituras é a única verdade que a gente tem. A gente não pode ir por achismos, a gente tem que investigar, realmente analisar se aquilo é bíblico, se tem base e fundamento bíblico, porque o órgão da igreja é um órgão vivo, né? Não somos pessoas alucinadas, somos pessoas Pensantes. pensantes, que a gente lê, a gente analisa, a gente investiga, a gente acompanha na Bíblia se faz algum sentido aquela revelação que está fazendo ali, Se tá na palavra. se está na palavra, se não está fugindo do foco do que realmente a palavra está querendo dizer. Exatamente. Né? Porque existe muito hoje em dia esse negócio assim de falar, ler uma coisa, explicar outra, e colocou outros exemplos, e quando você vê, não sabe mais nem o que ele leu, porque fugiu totalmente, Do contexto. ficou sem sentido, entendeu? Fica sem sentido do que realmente tá no contexto, né? Do que tá nos versículos. E o problema hoje em dia tá muito sério, e as pessoas têm que começar a voltar a ler mais a Bíblia, focar mais na Bíblia, analisar, pesquisar. A internet também está aí, que ajuda muito. Você pode até baixar uma Bíblia no seu celular se não quiser levar a Bíblia, mas tem muitas maneiras e muitos recursos para a gente não ficar leigos em relação à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem nos fortalece, nos sustenta, abre nossos olhos, e a gente tem que ter discernimento se vem realmente do Senhor, se vem realmente da pessoa, né, que está falando ali na frente, porque as pessoas estão começando a se sentir o próprio Deus. Deus está dizendo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e muitas vezes não é Deus, é dele mesmo, entendeu? Tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria e conhecimento da palavra para ter cuidado com o que está dizendo ali na frente. Porque se você não estudar, não se aprofundar, não analisar, as palavras vão vir de você mesmo. Muitas vezes as pessoas dizem, não é do Espírito, mas às vezes não tem nem fundamento com o que ele acabou de ler. Não tem nada a ver. Quer dizer que às vezes vem outras coisas na mente da gente, que a gente aproveita o momento e quer falar, mas o foco é explicar o que está ali na Bíblia, o tema, né? O que realmente importa é a gente entender a palavra de Deus, conforme como ela é, sem tirar nem pôr. Amém? Amém. Amém, queridos. Então, entende-se que a missionária, o que ela quer dizer é que realmente ela concorda com a igreja pensar, não é isso? Com certeza. Pensar naquilo que está sendo ministrado nos nossos altares. A igreja tem que pensar. A igreja tem o direito de pensar. Deus deu inteligência pra gente. Exatamente. Pra gente ter conhecimento das a coisas. Inteligência, exatamente. O intelecto de pensar. E eu queria ler com os amados irmãos um texto, a gente vai pegar essa deixa daqui, né? Sobre esse assunto. Vou lá em João capítulo 7, versículo 38, diz assim: quem crê em mim, como, é uma comparação, como diz as Escrituras, como fala, como revela, como ensina as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu quero pegar a parte A. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, como fala, como ensina, como revela, né? Como traz as Escrituras. E por que desse tema, né? Que a igreja deve pensar naquilo que é pregado nos altares, porque a igreja é um ser pensante, é um organismo vivo. Preste bem atenção. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quem crê em Jesus, como diz as Escrituras. Por quê? Porque nós temos visto hoje, irmãos, nos nossos altares das nossas igrejas, umas pregações, primeiro que não é mais cristocêntrica. Eu não vou aqui dizer que isso acontece em todas as igrejas, né? Sejam pentecostais, né? Principalmente no nosso meio pentecostal. Eu faço parte de uma igreja pentecostal, né?
Mas a verdade é que na maioria das nossas igrejas do segmento pentecostal e a maioria dos nossos pregadores do segmento pentecostal, a maioria, eu não estou dizendo que todas não, sei que tem pastores pentecostais sérios que ainda velam pelas escrituras, né? Mas a maioria dos nossos pregadores nos altares das nossas igrejas pentecostais não tem pregado mais uma pregação cristocêntrica, isso é, Cristo como centro da mensagem, e muito menos soterológica, isso é, a salvação e a vida eterna como base fundamental e prioritária dessas pregações. Por isso o texto, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Isso porque tem muita pregação por aí e muita gente querendo crer em Jesus por meio dessas pregações que não são pregações bíblicas, porque a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia aponta para Jesus e em Jesus a salvação e a vida eterna. Só que hoje a gente tem visto no Evangelho, umas pregações sendo ministradas nos nossos altares, hoje nas nossas igrejas, que a base é prosperidade, não tenho nada contra a prosperidade bíblica, ela tá que ela existe, a prosperidade bíblica. Não é essa maluquice que estão pregando por aí como teologia da prosperidade, que tudo é dinheiro, tudo é curso para ser próspero, né? Agora nós temos aí curso para ser próspero e que quem quiser participar desses cursos para serem prósperos, né, tem que pagar uma taxa, né, para receber apostilas. É cada absurdo que a gente escuta nas redes sociais, que a gente sabe que isso é apenas interesse, né, financeiro, porque se a pessoa quer ser próspera, querido, financeiramente, é só pegar as escrituras aqui e ler. É só aceitar Jesus como Senhor e Salvador e procurar caminhar segundo a tua palavra. Pronto. O manual para a vida eterna, que é a prioridade, e para a prosperidade na terra, está na Bíblia. É só estudar, é só obedecer a Jesus, é só aceitá-lo como Senhor e Salvador e seguir a sua palavra. A prosperidade, né, ela vem, ela acontece a partir desse princípio. Não precisa ter curso para abrir portais, né? É cada mais doideira, né? Parece que a igreja hoje, né, a maioria das igrejas pentecostais estão seguindo a filosofia de Harry Potter, né? Que fala de portais, né? Fala Cara, é tanto misticismo que a gente vê hoje sendo colocado nas nossas igrejas, né, que tornou-se absurdo. E o misticismo, agora com elementos que entram na igreja também, os elementos, né, que são colocados para simbolizar alguma coisa e focam naquilo ali para ser próspero. Eu não vejo nada disso nas escrituras, né? É por isso que João que está falando, né? Fala que João escrevendo essa expressão aqui, dita pelo Espírito Santo, né? Jesus falando, quem crê em mim, como diz as Escrituras, crê em quê? É crer nos elementos que são colocados nas nossas igrejas, né? Aqueles elementos ritualísticos, é crer em Jesus. A Bíblia fala que é crer em Jesus. E somente em Jesus, nada além de Jesus. Ele é suficiente para a vida eterna e para a prosperidade na terra. Acabou, meu irmão. É Jesus. Só que a grande verdade que nós temos enfrentado hoje, que na verdade é uma mentira, sabe, uma mentira estapafúrdia, né, que nós temos ouvido hoje, né, é que tira-se Jesus e coloca elementos para a pessoa alcançar o sucesso financeiro, tira-se a salvação e a vida eterna e concentra-se em ser rico na terra. A salvação hoje não é mais a prioridade da igreja e Cristo não é mais o centro da pregação. Agora é a prosperidade, são os elementos que se colocam em algumas igrejas de maneira ritualística para atrair a atenção das pessoas, né? Com alguns rituais, né, de misticismo e algumas falas que a gente até escuta nos altares, algumas falas malucas que diz que é o Espírito Santo que está revelando, mas quando a gente olha para a Escritura não tem nada de Espírito Santo, né? É apenas a carnalidade do homem que chama a atenção da igreja. E o que acontece? E o pior de tudo é que tenta inibir a igreja de pensar. De pensar em quê, pastor? De pensar em pesquisar.
se o que está sendo ministrado no altar realmente tem contexto bíblico ou não. Esse é que é o grande perigo. E aí eu vou ficar com uma fala aqui de um pastor, que eu ouvi ele falando algo interessante há um tempo atrás, e eu concordo, e na minha opinião ele foi muito feliz nisso aí. Nós estamos vendo hoje nas nossas igrejas pentecostais, não todas, mas na maioria das nossas igrejas pentecostais, o analfabetismo bíblico. Isso. Não é isso, missionário? Por quê? Porque muitos de nós líderes não querem estimular a igreja a pesquisar as escrituras, a analisar, a pensar. E em virtude disso, as pregações que saem da maioria dos altares são pregações sem contexto bíblico. O nosso Brasil já tem uma deficiência terrível em questão de leitura, porque, lamentavelmente, o Brasil é fraquíssimo no que tange a leitura, a querer ler. Aí vem os dito cujo, né, líderes dos altares, tentando, de alguma maneira, proibir, não diretamente, mas indiretamente, a igreja de ler a palavra, de pesquisar, aproveitando essa deficiência da preguiça de buscar o conhecimento e dessa deficiência que nós temos de leitura no nosso Brasil. Existe um tipo de analfabeto que a pessoa sabe ler, mas não sabe interpretar. Então ele é um analfabeto praticante, ou seja, ele pratica a leitura, mas ele não entende nada que está lendo. Não fica nada que ele leu na mente. Por quê? Porque não tem costume de ler e reler e analisar cada coisa que está ali nas entrelinhas. Porque você tem que ler o contexto, o texto e reler até você realmente entender o que aquilo está querendo dizer. Porque cada vez que você lê, você entende um pouco mais, Então isso é importante, que toda vez que você for pregar, você lê e relê nas entrelinhas o que realmente quer dizer essa palavra, e você tem que ter argumentos para explicar aquilo que você está lendo, aquilo que você entendeu, para não sair do foco. Você tem que ter argumento, você tem que saber cada palavra daquela, o que significa, porque tem palavras que as pessoas falam, mas às vezes não entendem, né? Então você tem que pesquisar, explicar o que aquela palavra quis dizer, para você ter realmente uma boa leitura e uma boa pregação, para você passar claramente aquilo que você aprendeu para as outras pessoas entenderem, o que realmente vai esclarecer o que você entendeu. É muito importante você ser uma pessoa que lê, mas você é uma pessoa que também compreende o texto e sabe ensinar aquilo que você aprendeu. Exatamente. Concordo com a missionária. Para não fugir do foco, né? Concordo com a missionária, e muito bom ela ter acrescentado esse detalhe aí. Realmente nós precisamos ter essa percepção, né? Ler, pesquisar, pensar, porque a igreja ela está vivendo esse problema sério, né? E é bom deixar claro que nós, pregadores, né? Os pregadores, todos nós somos passivos de errar. E é por isso que a igreja tem que analisar, pesquisar, mastigar, aquilo ali. Pensar se o que está sendo ensinado no altar tem contexto bíblico. Não é apenas chegar e dizer assim, está na Bíblia, assim, mas como é que está na Bíblia? Como é que o escritor escreveu? O que o escritor estava pensando naquela época? Exatamente, o que ele queria dizer naquela época. Então tem que pensar, tem que pesquisar, analisar. Foi Jesus que disse isso para um dos escribas. Como é que você lê a lei? O que é que você entende dela? Como é que você entende o que está escrito? Eu tenho que estudar, analisar, para entender o que o autor queria dizer. Então, querido, a igreja precisa pensar. E muitas igrejas, muitos líderes não querem que a igreja pense. E ainda tem uma outra coisa que eu acho muito engraçado, né? E aí vai para alguns profetas, segura aí o pepino que agora o caldo vai engrossar, né? Tem muito profeta que ainda entrega algumas profecias e algumas revelações nas igrejas, né? E tem a audácia, olha que coisa louca, olha que esperteza para tentar omitir a pessoa de pesquisar. Usa a seguinte linguagem, os tais profetas:
Não questionem porque a profecia é de Deus, apenas faça. Em que parte das Escrituras, né, diz que eu não tenho que pesquisar? Diz aí para mim. Se a Escritura manda eu examinar. Mas é uma ferramenta que muitos profetas eles usam para quê? Para ninguém analisar a profecia mentirosa que ele está pregando. Aí ele coloca Deus na conversa, porque foi Deus que mandou e não pode questionar. Querido, todos os pastores e profetas são passivos de erros e de questionamento. Eu não estou dizendo aqui para a igreja afrontar a liderança e nem tratar a liderança com desrespeito em relação a uma avaliação de uma mensagem. Mas a igreja tem o direito de quê? De pensar e de perguntar à luz das Escrituras se o que está sendo ensinado no altar tem contexto escriturístico ou não. É dever da liderança trazer uma mensagem bíblica e pura, ainda que a liderança já fale é passivo de erro, mas é o dever dela se preparar cada vez mais e pedir orientação ao Espírito Santo. Aí, o líder tem que fazer o papel dele, estudar, analisar, pesquisar e pedir ao Espírito Santo a orientação das Escrituras, para ele ensinar o que está nas Escrituras. Mas é o dever da liderança estudar, analisar, pesquisar, ler a palavra, para trazer uma palavra, um alimento sólido, que realmente nutra a igreja, né? Que fortaleça a igreja segundo as Escrituras. Isso me faz lembrar que do tempo medieval, quando a igreja romana, né, lá nos primeiros séculos, né, no primeiro milênio, quando a igreja romana na época, o que ela fazia? Ela proibia os camponeses de ler as Escrituras, só quem podia ler era o clero. E qualquer pessoa fora o clero que mexesse nas Escrituras era morto em praça pública, queimado. É claro que hoje não acontece isso, mas de uma certa forma a gente percebe que há, né, em muitas de nossas igrejas, uma certa proibição das Escrituras por parte de muitos líderes, quando eles usam o seguinte argumento: não precisa questionar porque é Deus. Não questione porque é Deus e está na Bíblia, né? Não tem que questionar, tem que obedecer. Não. Eu não estou aqui na era medieval da igreja romana, entendeu? E eu sou um organismo vivo, pensante, né? Que assim Deus me criou, assim Deus me fez e me deu o direito de pensar e o direito de questionar. E aí Paulo, lá no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: no demais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Escutar o que está sendo ministrado e averiguar se está nas Escrituras, analisar e perguntar se realmente tem base contextual bíblica ou não. Querido, eu desafio a você, como Igreja de Cristo, a pensar se realmente, até o que eu estou falando aqui, a pensar se tem fundamento bíblico, a analisar se o que está sendo ministrado hoje nas redes sociais, nos nossos altares, tem ou não tem contexto bíblico. Eu desafio você como igreja a pensar. Pensar não é pecado. A Bíblia nunca disse isso. Analisar se está na Bíblia não é pecado. É tanto que o povo de Belém, em Atos 17, diziam que eles iam examinar se estava nas Escrituras ou não. Se não tivesse, eles iam questionar. Então a igreja precisa voltar a pensar. Voltar a pensar se o que está sendo ministrado no altar é realmente contextualizado nas Escrituras ou não. Se for, glória a Deus. Se não for, é passivo de questionamento. Por quê? A igreja não é fantoche. A igreja não é uma marionete. A igreja é um organismo vivo de Cristo, é um ser pensante de Cristo e tem o direito de pensar, avaliar, analisar e questionar com inteligência e com sabedoria se o que está sendo ensinado tem realmente fundamento bíblico ou não. Amém? Amém. Essa é a minha palavra. Não estou aqui para ofender ninguém, nem tampouco para afrontar ninguém, mas é um assunto que nós temos que pautar, por mais que não seja palatável para muita gente, mas é um assunto que temos que pautar, porque lamentavelmente a igreja tem se tornado um organismo
que não tem pensado, que não tem pesquisado e tem aceitado qualquer coisa que vem do altar. E as profecias que saem do altar para muita gente não acontecem porque não tem fundamento bíblico, aí vai culpar o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Não tem nada, o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. É analisar as Escrituras, verificar se está nas Escrituras. Detalhe, toda profecia que Deus usa alguém para falar, seja profeta, seja no dom de profecia, seja no dom de visão, não importa. Ela tem que estar pautado nas Escrituras. Não tem esse negócio de eu senti, caralho, não existe isso. Porque Deus falou porque eu senti um arrepio, não existe isso. Tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui, nas Escrituras. Tem que estar na Bíblia para ser de Deus. O dom de profecia entregue, o profeta sendo usado para falar com alguém na igreja, tem que estar respaldado aqui dentro, no contexto bíblico. Se não tiver, pode ser de qualquer espírito, menos do Espírito Santo de Deus. Não tem performance, não tem salto mortal, não. É as Escrituras. É as Escrituras que cura, que liberta, que sara. É as Escrituras que nos ensina em Cristo o caminho para morar no céu. Porque o caminho para morar no céu é Jesus. E as Escrituras que ensinam isso. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite, em nome de Jesus.